Bom dia, manhã de 25 de julho, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 937. Estamos falando de dificuldades no livro de Atos. Atos, capítulo 20, verso 22 e 23, lemos: E agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Verso 23, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Ok, que o Espírito me revela. Atos 21:4 diz: e acharam os discípulos, ficou ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, dizia a Paulo que não subisse a Jerusalém. Olha aí, pelo Espírito diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Atos ainda 21:11, vindo ter com ele um profeta de nome Ágabo, tomou a cinta de Paulo e ligando seus próprios pés e mãos disse: isso diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem essa cinta entregarão nas mãos dos gentios. Ok, o Espírito revelou, os irmãos falaram pelo Espírito, mas Paulo subiu a Jerusalém. Paulo, será que foi desobediente ao Espírito quando viajou a Jerusalém? Será que Paulo teria feito isso? Vamos à solução dessa dificuldade. Fica bem claro que o Espírito Santo fez todo o possível para advertir Paulo do perigo e sofrimento que o aguardava se voltasse a Jerusalém. A declaração do 21:4 de que os discípulos disseram a Paulo pelo Espírito, em grego, diatou penaltumas, que se não fosse a Jerusalém, dá a impressão de que Paulo estava agindo em desobediência ao insistir o cumprimento do voto que havia feito em Cancreia, Atos 18:18. Pintiquil, comentarista, declara que sua opinião definitiva era que Paulo fora taxamente proibido de ir a Jerusalém. Portanto, é evidente que o apóstolo estava fora da vontade de Deus. Isso ele diz no Bible Questions Answer, no Polycan da Grand Rapids, Sordelvan, de 1979, página 332. No entanto, essa é uma posição tanto difícil de ser aceita, visto da contínua fidelidade de Deus a Paulo e da obediência do próprio apóstolo ao longo de suas provações. Estando o apóstolo diante do Sinédrio, diante de Félix e de Festo e até mesmo diante do rei Agripa, Herodes Agripa II, teve a oportunidade de testemunhar de Cristo. E isso ele jamais teria essa oportunidade ou faria se não houvesse se tornado uma celebridade. Se Paulo tivesse realmente fora da vontade de Deus, teria sido livrado da violência apresentada pela multidão no templo de modo tão maravilhoso. Teria ele sido tão notavelmente usado como pregador diante de governadores e reis? Voltamos à época de sua conversão. O Senhor havia dito a Ananias em Damasco: vai, porque esse é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhes mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Parece que, de fato, a prisão de Paulo e suas provações em Cesareia e depois o seu apelo a César em Roma eram os meios de Deus fazer com que seu propósito anunciado a Ananias acontecesse tantos anos depois. A atitude de Paulo em relação aos perigos e sofrimentos que o aguardava em Jerusalém não é muito diferente da atitude do Senhor Jesus quando enfrentou a perspectiva de viajar a Jerusalém, onde ele encontraria humilhação, morte na cruz,
crucificação, há algo parecido em Cristo, do modo como Paulo falou dos seus sofrimentos iminentes na presença dos anciões de Éfeso. Porém, em nada considero a vida por preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Atos 20, verso 24. Paulo alegremente depositou sua vida no altar quando alguém estivesse disponível até a morte por amor a Cristo. Tudo considerado, é melhor entender Atos 21, verso 4, que transmite não uma absoluta proibição a Paulo quanto a viajar a Jerusalém, mas apenas uma advertência, indubitavelmente solene, clara, de que não deveria entrar na cidade se quisesse evitar o perigo e ficar longe de problemas. Entretanto, Paulo havia calculado o custo e estava disposto a arriscar tudo a fim de cumprir seu voto e estabelecer um exemplo de coragem intimorato diante de toda a Igreja de Deus. A sequência dos eventos viria a demonstrar com clareza que ele estava verdadeiramente seguindo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Muito bem, temos aqui então uma boa explicação acerca do que Paulo realmente fez e ele não desobedeceu ao Senhor. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que você possa acionar o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva esse canal. Deus te abençoe. Amém e amém.